Durante o nosso jantar, eu quero falar sobre um assunto que vai além do nosso vai e vem diário. Linhas de ônibus não têm integração, os congestionamentos cada vez maiores, as calçadas e o asfalto esburacado. Acabei de quebrar a suspensão de um carro num buraco, aqui nessa rua Pamplona, descendo ali, quebrei uma suspensão de um carro. Esses são alguns sinais de que o espaço viário não é bem utilizado. Tudo é passageiro. A nossa expansão urbana, o transporte público, o extermínio de um personagem que fez parte do nosso cenário urbano. Sabe o que é? Os bondes. Nós vamos falar sobre eles e o que a sua falta ocasionou com os esclarecimentos trazidos por esse craque que é o arquiteto urbanista Ayrton Camargo e Silva, que está de volta e no mesmo espaço. Vai comer bem também. Obrigado, tá bom, querido? Como é que você está? Tudo bom? Estar aqui. Obrigado. Tem livro? Tudo é passageiro? Tudo é passageiro. Aqui, ó. Tá frisado esse livro? Não. Então, tá. Olha ali, ó. Lindo. Olha que coisa mais bonitinha. Bom, Ayrton, o bonde pode ser considerado um dos verdadeiros símbolos da modernização de São Paulo. Toda a documentação iconográfica de São Paulo, que eu sou apaixonado, eu tenho. Adoro aquelas fotos, esses livros foram publicados por outros urbanistas como você. Por que eles foram extintos da cidade? Eu não entendo isso. Infelizmente a cidade, a partir da década de 40, ela buscou uma outra forma de estruturação do seu território, né? Uma expansão urbana mais ou menos desenfreada. E como o Brasil tinha escolhido uma industrialização de curto prazo baseada na produção de automóveis, no modelo rodoviário, foi essa cidade que se estruturou para receber esse tipo de veículo. E a rede de bondes ela ficou praticamente paralisada numa concepção que vinha do começo do século XX. E de antes, né, que a contração animal. Sim, no século XIX não existia eletricidade na cidade, eram os burros. Os burros puxavam os bondes. Eu fico espantado pelo seguinte: na Holanda tem bonde. Na Suíça tem bonde. Na Noruega tem bonde. Na Suécia tem bonde. Na Dinamarca tem bonde. Deixa eu ver se eu me lembro mais algum lugar. Hein? Em Milano. Em Milano, olha que Paris, coisa elegante. Bonde. Em São Francisco tem os bondinhos, que é a coisa mais linda do mundo. Falta. Áustria tem bonde. Puxa vida, por que a gente não tem? Olha os bondes passando aí. Eu não entendo isso, honestamente. Se essas cidades estão tão bem estruturadas em termos de urbanismo, tem bonde. Tiraram os bondes. Eu fico com uma saudade de bonde, você não faz ideia. Como é que era organizado o transporte público naquela época? No início do século XX. No início do século XX, quer dizer, a eletricidade aparece como uma grande novidade, né? A eletricidade substitui o vapor, substitui os bondes a bulls, como você falou, e a eletricidade ela vem como uma força avalaçadora de modernidade. Sim. Né? É essa modernidade, então, que se estrutura no transporte coletivo a partir dos bondes. Essa visão de modernidade, ela é varrida do mapa, como te falei, a partir da Segunda Guerra. Quer dizer, o automóvel que libera as viagens para onde você quiser, sem você dar satisfação, né, faz com que haja um imaginário onde Brasília é aquela utopia construída no Brasil. Sim. E os bondes, eles estavam vinculados aos trilhos, né, numa estrutura mais rígida. Então, nesse projeto de modernidade que o Brasil entrou a partir dos anos 60, não tinha espaço, do ponto de vista ideológico, para uma rede que não tinha sido modernizada. Né? Disso o colapso acabou sendo uma coisa quase que inevitável já no fim dos anos 60. Porque eu não falei, mas os bondes desses países que eu falei são coisas sensacionais. Né? Exato. Agora, eles voltam na Europa e algumas cidades dos Estados Unidos, no Japão, com um projeto de reurbanização dos centros históricos. Quer dizer, esses bondes que agora são chamados de VLT, não é só um sistema de transporte, é todo um processo de revitalização de calçadas, de mobiliário urbano, de enterramento, de posteamento. Né? Então, essa modernidade agora, curiosamente, caminha sobre trilhos e sobre motores elétricos. Né? Quando é que vão trazer essa rede elétrica para o subterrâneo? Hein? Que é uma maluquice. A gente olha as coisas todas, gambiarra, tudo, gato, como chamam. Meu Deus do céu, nunca, né? Complicado. Na Rua Oscar Freire, aqui em São Paulo, fizeram. Foi, né? na Bernardino de Campos agora, recentemente também. A Paulista? Paulista já há mais de 30 anos, né? Mas você tem razão, caminha a passos muito lerdos. Muito né? lerdos, Bom, andar de bonde, eu andei de bonde. Eu usava o bonde 14, que era Estrada de Ferro General Osório. A Praça General Osório é lá em Ipanema, né?
Então era o bonde que eu usava quando era estudante, aquela coisa toda. Era até charmoso. E eu sinto saudade, honestamente. De repente, a partir de determinado ponto, até a imprensa se voltou contra os bondes. Exatamente. Porque aquilo que eu falei para você, quer dizer, era uma visão de país moderno, né, que tinha que caminhar sobre uma outra forma de transporte, né, e sobretudo o automóvel acirrava essa opção individual de você fazer o seu caminho, né, e não mais ficar vinculado a um itinerário rígido dos bondes. Vale dizer que as próprias ferrovias acabaram também, né, na década de 60, década de 70. Outro absurdo, um país continental como o nosso não ter ferrovia. Exatamente. Agora, em relação aos bondes, Rony, é uma coisa interessante que eles estão voltando agora com outro nome, né? Agora se usa uma sigla aí, VLT, que são os veículos leves sobre trilhos. E nós já temos aqui no estado de São Paulo um primeiro sistema moderno como esse que liga São Vicente a Santos, que já está operando desde o ano passado. Olha. Então são composições de piso baixo, com ar-condicionado, envidraçadas. E no Rio de Janeiro agora está implantando uma linha também na Avenida Rio Branco, né? Então a gente espera que essas experiências sejam exitosas para que elas sejam reproduzidas por outras capitais. Já tem esses aéreos aí também, né? Que pararam agora com tudo que acabou o dinheiro, né, os monotrilhos. Isso também, eu acho um absurdo. Enfiou a cidade, acabou com tudo. E pararam as obras, não entendo. Enfim, bom, não quero criticar. Quando eu falei que a imprensa se voltou contra os bondes, eu queria saber por quê. O que me informavam na época é que os bondes causavam muitos acidentes. É verdade isso? Num certo sentido sim, porque até os anos 60, 70, o Brasil não tinha a chamada engenharia de tráfego, que hoje é um destaque na gestão da mobilidade, né? Então você tinha a rua, a avenida, e um trânsito misturado entre carroças, bicicletas, automóveis, quer dizer, você não tinha a segregação que pudesse evitar o acidente, né? E o acidente o que é? É símbolo que está na disputa pelo espaço viário, né? Então, como não havia essas noções de engenharia de tráfego, não havia uma regulamentação, não havia fiscalização, a rua estava lá para ser ocupada por aquele que chegasse primeiro. E quem chegasse na sequência causaria o acidente, né? Então, esse é um dos motivos que a gente vê nessas fotos antigas, muitos acidentes de bondes, com carroças, com automóveis mesmo, né? Você fala que a realidade de vida hoje é apenas, isso no seu livro, não um reflexo das escolhas feitas há 200 anos atrás. De que maneira esses fatores contribuíram para a extinção dos bondes em São Paulo? Ou seja, interferiram, né, no modelo da cidade que a gente tem atualmente? Olha, Rony, a gente que trabalha com planejamento urbano, com mobilidade, assim, tem algumas questões que são básicas. Por exemplo, as avenidas, o leito viário, ela tem que ter um espaço priorizado para os modos de maior eficiência. Tá. E o transporte coletivo, ele ocupa uma área e nessa área ele transporta muito mais do que 2 ou 3 automóveis. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a segregação das grandes avenidas para que o ônibus, no caso, eventualmente o bonde, não tenha que parar a cada momento porque tem um carro desembarcando alguém, um caminhão, correto. Isso é fundamental. Está correto. A outra questão é que quando você aprova um polo gerador de tráfego, por exemplo, um shopping center, uma escola, que aquela região que vai receber as viagens decorrentes tenha, primeiro, um transporte coletivo que atenda às viagens que esses polos vão gerar. Absolutamente correto. Olha o caos aí que a gente está vendo, que coisa pavorosa. Você vê avenidas que não têm faixas exclusivas para transporte coletivo. O transporte coletivo, em geral, não é eletrificado, então ele emite muitos poluentes. E os polos geradores, muitas vezes, eles são implantados sem que haja um transporte coletivo que dê conta das viagens que esse polo gerador vai gerar. Isso causa os problemas dos congestionamentos e os colapsos de áreas urbanas, né? Outra coisa que você fala no livro é o seguinte, as cidades estão passando por uma crise de mobilidade. Exato. Tá. Se fosse possível reescrever a história, qual seria a melhor solução? Eu acho que o ideal é você fazer com que as avenidas tenham sempre o espaço viário privativo para o transporte coletivo, para que ele possa ser eficiente, competitivo e mais rápido. Essa Ninguém é a primeira questão. Contesta isso. A segunda questão é que quando você vier aprovar um loteamento de uma área nova da cidade, que a questão do transporte seja equacionada, quer dizer, junto com a aprovação do loteamento, da expansão urbana, que tenha a oferta por transporte coletivo, para que se previna futuros congestionamentos. Acho que são duas questões fundamentais em qualquer planejamento de expansão urbana. Em alguns locais da cidade, há trilhos ainda, né? Sim. Não sei se conservam
a memória dos bondes, eu não sei, mas tem ainda. Como seria andar de bonde hoje, em pleno século XXI, aqui em São Paulo? Impossível, né? Olha, eu não sei se seria impossível, mas em algumas avenidas, se tivesse condição da gente implantar uma faixa exclusiva, eu acho que seria fantástico você ter um veículo ferroviário de piso baixo, com poltronas estofadas, ar-condicionado, câmeras para controlar a segurança e as paradas definidas a X metros de distância, né? Era como se você pudesse programar a sua vida e ao mesmo tempo desfrutar da visual das cidades. Então, existe esse projeto de voltarem os bondes, mesmo que seja, não dentro desse conceito saudosista, mas como existe, por exemplo, em Santos, né? Mas lá é o bonde ainda antigo. Não, isso que eu te falei é o bonde moderno, esse VLT, que vai de São Vicente a Santos. E que agora, possivelmente, nesse ano, chega até o Porto. Não, digo o bondinho que tem lá o bonde Santos, antigo. Santos também conserva aquele bonde antigo. Que é uma coisa de turismo, como tem essas Maria Fumaça. Aí, isso não passa pela cabeça de ninguém ainda, né? Precisam ser recuperados esses bondes, restaurados, né, recolocados trilha. É um desafio, é um grande desafio. Não há. Eu queria aproveitar, inclusive, para essa coisa de mobilidade urbana, eu queria dar um recado meu, pessoal, que é para você que transita pelas marginais, principalmente na parte de dentro da marginal. Isso é uma coisa que já está correndo, inclusive, nas redes sociais. Preste atenção que eu fui vítima disso. Você não pode andar a mais de 50 km por hora na marginal. Todo mundo fala, o Morumbi, o Morumbi não tem nada. Em frente à minha casa tem uma segurança com 16 homens armados. Quer dizer, não tem como, ninguém é louco de fazer qualquer coisa no Morumbi. Então, Morumbi isso, Morumbi aquilo. Agora, para você chegar no Morumbi, é outra coisa. Você vem pelas marginais. Vem a 50 por hora. O bandido, ele fica espreitando e vê o que vai acontecer. Sempre à noite, principalmente, como aconteceu comigo. Você está a 50 por hora, o cara está vendo você. Segue você e te pega lá do outro lado, tranca a rua e você não consegue subir. Então, muito cuidado, você agora tem que andar como lesma ou como tartaruga na marginal, fique esperto, porque os bandidos estão seguindo você. Então, tem que ficar esperto, senão você vai dançar como eu dancei. Muito bem. Vamos jantar? Vamos. Então vamos. Eu trouxe um exemplar para você, ficaria muito grato de você dispor dele. Tudo é passageiro, que coisa... Uma foto na Avenida São João. Olha a foto, que coisa mais linda que era a Avenida São João, dá uma olhada. Quando eu cheguei em São Paulo, ainda peguei a Avenida São João assim, na década de 60 ainda tinha isso, né? E o fundo lá, o banco, que é o nosso, o Banco do Estado de São Paulo, na verdade é o nosso Empire State, né? Tão bonitinho, muito lindo. Então vamos jantar, porque nós somos filhos de Deus, sabe que isso aqui é um filé recheado de brie. Quer dizer, não é todo dia não, né? Você sabe disso. Tá vendo? Obrigado, Leandro. Que coisa boa. Parabéns, bonitão. Muito legal. Então, aí tu quer deixar claro que essa casa é sua. Quando você quiser voltar, os temas que você traz são sempre tão apaixonantes. Você vê que eu saio da pauta, falo um monte de asneira. Obrigado por ter vindo, querido, viu? Uma honra estar aqui, Rony. Minha. Urbanista Ayrton Camargo e Silva, a quem nós agradecemos muito, nos deu essa aula e nos matou de saudade dos bondes. Bom, e você, bonitão? Mais uma vez, obrigado. E só para lembrar, aqui, ó, La Cucina Piemontese, é lá que o Leandro Polak está, que fica na Avenida Valville 550, em Alphaville. Isso. 4154-4617 é o seu telefone. Exato. É o telefone de estabelecimento, né? Ninguém vai ligar para você. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado uma vez aí.